Estamos de volta com o Enigmas. Estou aqui para falar sobre a parte metafísica do programa. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer o apoio das lojas SegImagem. A SegImagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da SegImagem para conhecer toda a linha de produtos www.segimagem.com.br. Antes de falar de programação neurolinguística, hoje nós vamos tocar num assunto essencial. Programar a sua vida e a sua prosperidade. Estamos aqui com Plínio. Bem-vindo ao Enigmas. Tudo bem, Plínio? Tudo bem, Cris? Tudo bem, Plínio. Vamos falar um pouquinho sobre como que é programar, reprogramar, né, Plínio, a nossa vida na questão da prosperidade. Bem, Cris, primeiro é importante a gente entender que o ser humano, ele é um ser programável. Nós somos uma máquina maravilhosa e que vai se programando desde o nascimento, aliás, desde antes do nascimento, né? E nós vamos estabelecendo padrões, crenças, valores, comportamentos automáticos, e a gente acaba se repetindo em alguns padrões, né? Então as pessoas se repetem muito na maneira de se relacionar, na maneira de se comunicar, na maneira de viver, e a relação com o dinheiro também é um padrão. Então é comum você perceber, se você olhar bem as pessoas, que elas têm um padrão que se repete na sua vida financeira, né? Então a pessoa que é endividada sempre fica endividada. A pessoa que ganha e perde sempre ganha e perde. Tem aquela que chega num patamar e dali não vai, ela só fica naquele patamar, né? Então, quando a gente fala em prosperidade, a gente está falando em ir além de onde a gente está, em ganhar mais, em desfrutar mais do dinheiro, da qualidade de vida. Significa ir para um outro padrão, para um outro patamar, né? Normalmente. Então, é importante que a gente identifique quais são as programações que nos mantêm no patamar em que estamos. Correto, Plínio. Então existe uma questão de crenças irracionais que a pessoa vai gravando ao longo dos anos, e essas crenças irracionais, elas barram o sucesso da pessoa, é isso? Eu não diria irracional, eu diria crenças limitantes, porque certo. Crença é crença, né? As crenças, elas podem nos possibilitar, por exemplo, se você acredita que você é inteligente, isso vai te gerar mais autoconfiança. Claro. Né? Se você acredita que você é burro, isso vai te gerar travação, limitação no convívio profissional. E isso pode ser apenas uma crença instalada lá na infância na relação com uma professora na primeira série, por exemplo, que de alguma maneira gostava de chamar os alunos que não iam bem de burros. E aquilo se instalou e a pessoa passou a acreditar. Correto. Então, crenças geram resultados. E na área financeira, crenças também vão gerar resultados. Por exemplo, se uma pessoa acredita que ganhar dinheiro é difícil, tá? Ela vai ter uma relação de dificuldade, uma sensação pesada na relação com o trabalho ao longo da vida. Se uma pessoa acredita que ter dinheiro é perigoso, isso provavelmente vai fazer com que ela inconscientemente se sabote de ter muito dinheiro, de acumular capital. Então, essas crenças, por exemplo, ter dinheiro é perigoso. Se a gente for racionalizar, ok, aparentar ter muito dinheiro pode sim, em alguns casos, gerar perigo. Não é? Sequestro, coisas assim. Porém, eu te garanto que não ter dinheiro é muito mais perigoso. As pessoas passam por muito mais violência e morte na camada social menos abastada do que na camada social mais abastada. Mas, importante entender o seguinte, quando uma crença se instala, ela normalmente se conecta com conteúdos emocionais. Então a pessoa sente que, por exemplo, o dinheiro não é para ela, ou ela sente que é difícil, ou ela sente um certo medo de ter, ou ela sente que é difícil administrar. Tá? Essas são crenças que foram instaladas na história dela, na relação com a família, provavelmente, ou em eventos significativos do passado, que fazem com que ela, digamos, fique com a roda presa na sua área financeira, com que ela não desponte. Né? E como identificar essas crenças? Porque eu acho que o importante, o foco é identificar as crenças limitantes para que possa um novo paradigma ser instalado, é isso? Claro. Nós investigamos e identificamos essas crenças com questionários específicos. Né? Por exemplo, enfim, a gente tem um questionário aí de 3, 4 páginas, amontadinho, para levantar essas crenças que nós fazemos para uma pessoa, colocando ela em relaxamento, em estado de transe, que facilita ela acessar memórias. Né? Ou seja, ela... Sabe quando você está sonhando acordado, relaxado? É um estado que facilita você acessar material inconsciente. Então, nós colocamos a pessoa nesse estado e fazemos algumas perguntas, como, por exemplo, o que vem se repetindo na sua área financeira? O que você acredita que te causa isso?
Quais foram as crenças dos seus pais a respeito de dinheiro? Repita a frase. Sobre dinheiro, meu pai pensava aqui? Sobre dinheiro, minha mãe pensava aqui? Pessoas ricas são? Então a pessoa vai, a partir de cada uma dessas perguntas, ela vai jogar essa pergunta lá para dentro e perceber o que vem. E aí vai vindo um monte de material que no final nós fazemos aí uma síntese e identificamos os pontos fundamentais, aquelas crenças que mais se repetem, ou aquelas, justamente, que quando a pessoa fala, ela sente que tem um sentimento... Tem um entrave, né? Junto, né? Então, por exemplo, tem gente que acha nesse processo a crença de que não é para mim. Por exemplo, uma pessoa que teve dificuldade na infância e que não poderia ter o que queria, pode se tornar um adulto que fica se dando presentes para satisfazer aquela falta infantil. Correto. E aí não é uma pessoa que vai ter prosperidade no sentido de ter dinheiro crescendo, não é uma pessoa que vai atingir a liberdade, a independência financeira, porque ela acaba ficando presa numa necessidade de ter as coisas para tapar um buraco de falta. Entendi. Então muita gente que tem compulsão por compras, que compra além do que devia, na verdade, faz isso para aliviar uma sensação de falta de uma época em que não podia ter na infância. Então, nós identificamos com este questionário, né, ou seja, com uma série de perguntas, uma bateria de perguntas, e depois, o X da questão é o que você faz quando você encontra a crença fundamental. Ótimo, Plínio. Uma pergunta básica. Vocês utilizam hipnose nesse caso ou não? Um pouquinho. Um pouco de hipnose. Isso, a gente trabalha com um pouco de hipnose ericksoniana, programação neurolinguística, constelação familiar, para reprogramar de dentro para fora essas crenças limitantes. Ok. Quebrada essas crenças limitantes, depois de constatadas as crenças, como fazer para quebrar essas crenças? É preciso ressignificar, né? Como é que as crenças são instaladas? Nossos padrões são instalados ou por experiências emocionantes, significativas, ou seja, um único trauma pode instalar uma crença. Por exemplo, a pessoa viveu um trauma com o ser humano e a partir de agora acredita que o ser humano não presta. E aí ela tem um relacionamento agora mais fechado com o ser humano por causa de um evento que ela se decepcionou muito com o melhor amigo, a melhor amiga, por exemplo. Tá? Então um evento emocionado significativo instala uma programação para o resto da vida. Ou a repetição. De tanto me falarem mal do ser humano, conviver com gente que fala mal do ser humano, aquilo se instala. Então, na área financeira, a mesma coisa. Uma fase da vida em que ela ouvia muito o pai falar de dinheiro daquela maneira, ou a mãe falar de dinheiro, ou ela viveu algo emocionado e significou algo em relação a dinheiro, ou em relação a trabalho, né? E isso, de alguma maneira, continua atuando hoje na vida dela. Então, a gente precisa, com essa técnica, acessar a fase em que a crença se instalou, ou seja, entrar em contato com essa memória da fase em que a crença se instalou, que muitas vezes é na infância e adolescência, a maioria das vezes, e aí nós vamos reprogramar isso, ressignificar. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai identificar aquela imagem, aquelas imagens guardadas na memória, aquele você daquela época, vai identificar qual foi o significado que aquele você deu para a experiência, entrar em contato com aquele você, a pessoa pode reviver aquela fase, e depois, olhando de fora, a gente vai avaliar, não é, que novos significados, à luz de uma consciência maior, né, à luz de uma visão de futuro que você quer ter, você poderia ter dado para aquela experiência. Entendeu? Porque a programação foi como a pessoa significou. Entendi. Ou que ela acreditou. Se a gente consegue mudar aquele significado e depois entrar naquela lembrança com esse novo significado, o que acontece? A memória se reorganiza, a sensação corporal se reorganiza. Nós estamos mexendo, então, em registros armazenados na memória, no corpo, que vão naturalmente, a partir daí, fazer com que a pessoa